Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Agora é bom dia para quem está aqui agora. Para quem vai assistir depois, que essa live fica gravada. Boa tarde, boa noite. Ai, ai. Quintou. Quintou chuvosa por aqui. Como está por aí? Por aqui está chuvoso. Gente, eu gravei um vídeo e não postei ainda. Ai, Gide! Midi que o Gameplay acabou de fazer uma raid com 9 espectadores. Bem-vindos, pessoal! Era isso que você estava falando? Se prepara, garota! Pessoal, eu vou jogar um pouquinho depois. Agora, no primeiro horário da live da quinta-feira, a gente vai falar um pouco sobre autismo. Obrigado, Mid! Mas será que eles não querem The Sims? Eu vou falar um pouquinho de autismo agora no início. Eu vou mostrar o meu laudo, vou mostrar os testes, os números, como que é calculado tudo. Fiz vários prints aqui para compartilhar. E depois eu vou jogar. Ah! Paula Bom, Marchiante bem-vindos! acabou Eu de jogo te The Sims seguir. também. Mas terça e quinta eu falo de autismo primeiro. Eu criei um novo. Como é que a gente chama? O bloco. O primeiro bloco. O primeiro bloco é sobre autismo. Mas depois a gente vai jogar. Se vocês quiserem voltar 1 hora da tarde, eu jogo. Eu comentei com eles que você estava falando sobre autismo. Ah, você já falou! Ai, obrigada! Ah, então quem quiser, quem gosta do assunto, quem quiser saber mais, fique, né? Mas, ó, eu vou compartilhar o laudo, vocês não vão ficar analisando as pessoas depois. O laudo é feito por um especialista. Eu vou compartilhar aqui o perfil dela de novo. Deixa eu pegar aqui. No meu caso, eu fiz com uma neuropsicóloga. Eu nem vou me enrolar muito, porque na terça-feira não deu tempo de tanta coisa. Porque é bem complexo mesmo. Então, eu não vou nem me enrolar muito para começar. Deixa eu só fazer uma cópia de segurança que eu não fiz. Cadê? Podia ter feito, né? Vou fazer uma cópia de segurança do que a gente vai usar em live, porque como tá chovendo, nunca se sabe. Cadê? Aqui, material. Obrigada por seguir, Paula. Bem-vinda. Eu comentei com eles, tá? Parecendo programa de televisão. Primeiro bloco antes dos comerciais. Eu vou abrir aqui, peraí. Tô só copiando. Já copiou? Ah, que rápido. Tá bom então. Então tá bom. Nossa, eu separei 1 bilhão de coisas para mostrar para vocês. Deixa eu organizar aqui por tipo, que eu vou focar nos prints. Primeiro. Deixa eu mostrar o perfil dela primeiro. Quem é que faz avaliação? Quem é que faz laudo de autista? Vamos começar por aí. Oi, Jenny! Deixa eu salvar aqui. Acho que essa é a parte. Acho que é uma das partes mais importantes, né? A gente tem consciência de quem é que faz laudo. Porque. Eu já tinha um? Ah, tá. Porque não é qualquer um que faz laudo. E eu não recomendo vocês irem em profissionais que não são especializados. Ah, como tá escura a minha câmera hoje? Acho que por causa da chuva. Deixa eu ver se assim melhora. Peraí. Deixa eu tirar a veia do meu colo. Vou só melhorar aqui minha câmera. Tá escura, né? Tá nubladão hoje. Vamos ver se assim melhora. Melhorou, né? Oi, Massone! Chegou cedo! Gente, o Massone é influenciador. E ele tá criando, me corrija, mas é criando conteúdos hoje para auxiliar alto desempenho de pessoas com autismo, né, Massone? É isso? Me corrija.
A minha câmera vai ficar assim hoje, pessoal. Tá nubladão lá fora, tá chovendo. Diga. Claro que pode. Pode falar o que quiser. Se for fora das diretrizes, eu vou te banir. E lá no Discord tu pode compartilhar link e divulgar teus canais também, tá? Ah, deixa eu servir meu café enquanto isso. Autismo de alta performance, viu? Eu não sou tão ruim da memória. Eu sou ruim da memória desde que meu filho nasceu, né? Acho que ainda não voltei 100%. Estou voltando cada dia um pouco, parece. Cada mês, talvez. E quem é mãe sabe o que eu tô falando, né? A gente perde a memória de um jeito. Daí, quando o pessoal fala aqui no chat, como eu sei o nick de vocês só, eu me perco um pouco, né? Porque eu não tenho a memória visual. Inclusive, eu posso contar sobre isso do meu laudo, apresentar algo assim também. Eu não tenho a memória visual de vocês, né? Tipo, da mídia eu tenho, da Jenny eu tenho, que eu conheço, o Massone também, eu já vi nas redes sociais, mas tem gente no chat que eu não conheço, e daí eu acabo confundindo as coisas, então vocês me perdoem. Eu vou compartilhar aqui com vocês, ó. Essa aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Essa foi a minha neuropsicóloga, ela me autorizou a compartilhar aqui o arquivo dela, e assim que ela puder, ela vai participar da nossa live também. Tá? Eu fiquei tão feliz que ela topou, porque né, é muito diferente falar com uma especialista, né? Aí vocês podem perguntar coisas direto para ela. Essa é a Thaís, foi a que fez o meu laudo. Pelo que ela conversou comigo, ela consegue fazer laudo online também, é presencial e online. Ela só não faz online de crianças, mas aí tem que ver com ela como que ela faz e tal. Existe a possibilidade, tá? Ah, ela é uma querida. Eu adorei fazer com ela. Ai, obrigada, Jenny. Sabe que a gente fica mais bonita quando a gente faz coisas que a gente ama, né? Coisas que tocam o coração. Eu acho que a gente fica bem mais brilhosa. Brilho no olhar. Obrigada. Ah, me deixar sem jeito, para. Então, quem é que faz o laudo de autista? Em primeiro lugar, né? Ela é formada em psicologia, ela é mestre e doutorado em psicologia, ela é especialista em neuropsicologia. Eu acho que esse aqui aqui começam os grandes diferenciais, né? Ela é especializada também em avaliação psicológica, porque o que ela fez comigo literalmente foi uma avaliação. Eu vou mostrar ali os testes para vocês. Ela é especialista em autismo. E ela é professora também de saúde, isso que eu achei bem legal, eu não sabia, né? Na época que eu olhei esse PDF dela, eu acho que eu achei, eu tenho isso. Eu acho legal e eu penso, é uma pessoa legal. E eu não gravo esses detalhes. Eu só gravo que é uma pessoa legal, porque daí gasta menos energia, né? Eu faço dessas. E ela é sócia, então, da clínica onde ela atende. Ai, essa frase eu amo. Acredito que o diagnóstico assertivo e empático atua na melhor qualidade de vida do paciente. Eu já fui num psiquiatra que era totalmente desatualizado com autismo. Ele achava que autismo era a pessoa. Eu vou dar um resumo, tá? Pelo que ele falou. Ele nem merece que eu fale tanto dele. Mas ele achava que autismo era aquelas pessoas que ficavam, sei lá, fazendo coisas repetitivas, não conseguiam se comunicar, não conseguiam se relacionar. Que seria o nível 3 de suporte, que a gente sabe hoje, né? Que o nível 3 de suporte tem algumas coisas mais difíceis. E. Ai, Jenny, eu nem vou comentar que eu fico com vergonha. E daí eu fui nesse psiquiatra que não tinha especialidade com autismo, mas que atendia pelo meu plano, né? Por questões financeiras eu optei ir por ele. Porque a neuro, depois do meu laudo, disse que eu precisava fazer tratamento para ansiedade. E daí eu falei pra ele, eu apresentei o laudo pra ele, tudo pronto. A neuro já fez o laudo, tava pronto. E ela recomendava ali tratamento pra ansiedade, só que quem dá o remédio é o psiquiatra. Era só ele me dar o remédio e conversar comigo, entender
o nível e medir, né, a quantidade do remédio. Mas não, o que, que o bonito fez? Ele começou a questionar o meu autismo, ele começou a fazer perguntas, tipo assim, sabe quando a pessoa faz perguntas tentando te induzir um diagnóstico? Ele começou a fazer perguntas tentando me induzir para bipolaridade. Eu tenho histórico na família, né? A minha falecida avó, ela tinha esse diagnóstico, que hoje eu penso muito se realmente foi um bom diagnóstico, né? Principalmente depois que eu conheci esse psiquiatra desinformado. E eu saí totalmente desregulada da consulta dele, porque ele não leu o meu laudo, ele literalmente desconsiderou tudo que a neuro falou. Ele, oi, Badux, bom dia! Bom dia! Quintou. É, tô falando de um psiquiatra que não tinha especialidade em autismo, que foi meu maior arrependimento. Ele não leu meu laudo. Tipo assim, ele não tinha experiência. Ele tinha experiência com autismo que a gente. Como é que a gente fala? As nomenclaturas antigas. Ele não estava atualizado sobre autismo. Ele não leu meu laudo, ele desconsiderou o que a neuro falou, ele não teve nem interesse de entender, perguntar ou querer falar com a neuro, nada. Ele invalidou o meu diagnóstico de autismo e ainda ficou tentando me induzir a um diagnóstico de bipolaridade. Dava para ver que ele lia por cima algumas coisas assim, alterações de humor, não sei o quê. E eu acho que a maioria ele nem leu. Porque eu hoje reli de novo o meu laudo e eu pensei, caramba, é verdade, isso aqui, sabe? Fiquei lembrando coisas que eu tenho certeza que ele não leu. Aí ele ficou invalidando meu autismo, tentando me encaixar em bipolaridade. E é muito, vai dizer, é muito desconfortável quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá indo pra um lado que tu, não, calma, não é isso. E pior, tentando te induzir a tu, tipo, concordar com ele. Ai, foi horrível. E nem a ansiedade ele validou. Nem minha ansiedade. Eu tinha pensamentos muito intrusivos naquela época, antes de eu tratar a ansiedade. Tipo assim, eu dirijo para buscar meu filho, né? Eu busco e levo meu filho à escola todos os dias. E todos os dias eu pensava em acidente de trânsito no carro. E eu tinha que meio que me focar, porque quando tu tá num estado de ansiedade e tu pensa no acidente, tu visualiza a cena, tu visualiza como tu vai reagir e tu acaba prestando atenção nisso e não prestando atenção no que tu tá fazendo. Então eu tinha que voltar minha atenção pra direção e aquele pensamento vinha, eu tinha que controlar, vinha, eu tinha que controlar. E era muito ruim, assim, né? E ele invalidou isso, porque ele falou assim pra mim, mas tu é mãe, é normal tu se preocupar com teu filho. E ele não queria me dar uma medicação, que é uma medicação super leve, né, para o meu nível de ansiedade que eu estava. Enfim, eu saí dessa consulta com o psiquiatra desatualizado, totalmente desregulada, porque imagina que a minha vida inteira, nos meus 34 anos, eu me senti estranha, eu me senti desencaixada, eu sentia que tinha uma coisa quebrada dentro de mim, eu sentia que eu era incapaz, que as pessoas conseguiam entender coisas que eu não conseguia, elas conseguiam se relacionar a longo prazo com pessoas que eu não conseguia. Então a vida inteira eu senti isso. Aí eu fiz um teste super extenso com a neuropsicóloga, que eu vou mostrar para vocês hoje. Muito complexo, detalhado, cansativo. Ela, especialista, chegou num laudo, levei no psiquiatra, ele invalidou todo o laudo. Então, todos os pilares que eu comecei a construir com a neuropsicóloga Thais, o psiquiatra desatualizado simplesmente chutou meus pilares no chão. Eu saí de lá assim, desestabilizada. Aí eu fui pro carro, mandei mensagem pro meu marido e eu disse pra ele: olha, eu vou me atrasar um pouquinho, eu não tô bem. E eu vou me acalmar e vou para casa. E quando eu chegar em casa, tu busca o nosso filho hoje, que eu não vou conseguir. Aí eu fui para casa, eu fiquei no carro uns minutinhos, me acalmei, dirigi até em casa, que era mais perto, e fiquei em casa e meu marido foi buscar meu filho aquele dia. Então, assim, eu não recomendo essa minha péssima experiência, né? Eu não recomendo vocês procurar um profissional por ser mais barato, que não tem especialidade. Eu sei que é caro fazer o laudo, né? Na época, eu paguei mais de R$ 2.000 e eu consegui umas condições de pagamento com ela, assim, que me ajudou. E eu tava olhando ali as datas, né? Eu apaguei algumas coisas para não expor meus dados, né? Mas eu consegui ver, assim, que tem o encaminhamento da psicóloga. Eu tinha 34 anos quando ela disse que eu precisava, que a gente poderia fazer um teste.
E ela foi bem sutil, assim, olha, para descartar ou, né, para confirmar, né, talvez não seja. Mas eu tinha 34 anos. E quando eu fiz o teste com a Thaís, eu tinha 35. Então eu não tinha condições de fazer. E eu continuei com a terapia com a psicóloga, mas eu ainda não podia fazer o teste com a neuro. Mas assim, valeu super a pena. Eu tive que esperar um pouco mais, mas valeu a pena fazer com uma especialista. Porque a pessoa que não é especialista, ela não vai ser neutra, ela pode te deixar muito pior. Ou o que hoje eu tenho mais medo, te dar uma medicação errada, te dar um tratamento errado e te deixar pior só por falta de informação, enfim. Peraí. Então, a Thaís, aqui ela colocou, né? Atua na melhor qualidade de vida do paciente. A minha vida mudou muito depois do laudo. Muito, muito. O tipo de terapia que eu fazia, mudei completamente, porque antes eu ficava me forçando a resolver coisas sem saber que eram limitações do autismo. Hoje eu sei que são limitações do autismo e eu tento lidar melhor com essas coisas, mas não de uma forma como se eu pudesse controlar tudo e mudar tudo, sabe? Tem coisas que eu não consigo mudar, mas eu consigo aceitar e lidar melhor. Que essa é a meta da minha psicóloga hoje, que é uma psicóloga que é especialista em autismo. E deixa eu comentar uma coisa com vocês, bem rapidinho, mas eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre isso. O convênio de saúde, se eu não me engano, isso é uma regra. Eu até vou pegar um e-mail para ler para vocês. Eu acho que isso é uma regra do Ministério da Saúde, tá? Eu vou pegar o e-mail e vou ler bem certinho. Epa! Ai, não é esse e-mail, é o outro. O meu convênio, e eu acredito que os outros convênios também, mas eu vou comentar com vocês para vocês investigar. Quando você não tem condição de pagar um particular, né? Você tem um convênio médico, na verdade. Deixa eu achar o meu aqui que eu salvei. Você tem um convênio e você, dentro do convênio, não tem o especialista que você precisa, o convênio pode te dar reembolso integral. No caso do meu, ele funciona. E eu descobri isso meio que por acaso, assim. Eu descobri isso porque eu liguei pra lá, falando que eu não estava achando especialista e pedindo ajuda. Deixa eu só pesquisar a palavra certa aqui para eu achar. Eu quero ler bem certinho o que eles responderam para mim, para vocês. Ó, cadê o. Aqui, ó. Em resposta à sua solicitação de atendimento, informamos que não foi localizado na rede credenciada disponível para consulta médica sob a especialidade de psiquiatria na região solicitada e em suas regiões de saúde, de acordo com a delimitação regional da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, com o intuito de garantirmos o seu bem-estar e conforto, além de cumprir o contido nas regras de prazos estabelecidos pela ANS, autorizamos a realização de consulta médica em rede particular com direito a reembolso integral do valor pago. Do psiquiatra, eles me responderam. Do psicólogo, ainda não. Eu vou ter que ler calmamente esse e-mail, porque tem toda uma documentação me dizendo exatamente como que eu tenho que fazer para conseguir solicitar isso. Óbvio que ia ser burocrático, né? É, E o do psicólogo eu não achei. Eu vou ter que entrar em contato com eles, eu ler ele com calma para ver se eles incluíram no psicólogo também, porque na rede do meu convênio também não tem psicólogo especializado. Pelo menos isso não está discriminado, não está claro no aplicativo, a gente não consegue encontrar, e todos da minha região que eu liguei não são. Ou quando são, não sei se acontece no convênio de quem tem aí, quando são especializados, tu liga e eles não têm agenda, ou eu acho que eles só entram no aplicativo para se divulgar. Porque nunca tem agenda, e quando tem agenda é daqui, sei lá, ano que vem. Como é que eu vou ficar até ano que vem esperando uma terapia, né? Não tem condições. A minha gatinha tá passando mal aqui. Se engasgou com pelo, acho. Então, se informe. Quem tem convênio e quer fazer teste, precisa de psiquiatra, psicólogo, liga para o convênio, mas já liga meio que sabendo, não dá a entender que está em dúvida, assim. Já liga, porque daí eles respondem diferente. Liga para ele e já fala assim: eu quero informações sobre reembolso integral, porque eu não consegui especialista pelo convênio. Já liga falando que você sabe de reembolso integral.
Nossa, que eu briguei com o convênio por causa disso, porque pagar por fora é um absurdo. É absurdo? É que assim, né? Como é que, tipo assim, é caro, é muito caro. Mas se tu for ver a especialização das pessoas, a dedicação que as pessoas têm para estudar. Eu tava falando com um psicólogo esses dias e ele comentou assim comigo: Grazi, eu preciso atender tantos e tantos horários. E no início, quando a gente está começando, a gente começa por clínicas ou dentro de um convênio para a gente ficar conhecido, porque, né? Eu estudei psicologia, eu não estudei marketing, eu não sei me divulgar, eu quero clientes para atender como psicólogo. Então, para eu trabalhar com isso, né, sair da faculdade, trabalhar com isso, eu entro num convênio. No convênio paga muito pouco, muito, muito pouco. Então, tu começa a ficar famoso, tu consegue sair do convênio e trabalhar particular. Aí, pro cara estudar e se atualizar, ele tem que pegar um dos horários que ele estaria atendendo. Então, tipo assim, é caro um profissional atualizado, especializado? É caro. Mas é que o cara precisa ter na agenda dele um horário para estudar, para te atender melhor. E a gente, às vezes, não valoriza isso, né? Não tô falando no teu caso, tá, gente? Tô falando que tu não valoriza. Mas digo assim, às vezes a gente pensa só pelo lado de que é muito caro, e realmente é muito caro pelo que a gente ganha, pelo, sei lá, se a gente for falar de economia, é muito caro. Mas é a única forma do cara conseguir se manter, né? De conseguir trabalhar e conseguir estudar e continuar suas especializações. Se tivesse especialização aqui no nosso país, de qualidade, né? Talvez não seria tão caro, né? Se tivesse mais profissionais com mais acesso à especialização, ou algum suporte, talvez, né? Mas daí a gente vai entrar em outro assunto. Talvez não seria tão caro. Mas assim, eu sempre digo que é investimento. É caro também. Hoje eu pago a minha psicóloga especializada particular. E daí hoje eu tenho um laudo de autismo. Eu não pago se eu vou num parque, se eu vou num museu. Tem vários lugares aqui na minha região que eu não pago a entrada. E o meu marido paga meia. Deixa eu ver. Acho que ele paga meia. Acho que a gente não achou nenhuma que ele não pagasse. Porque eu tenho que ter acompanhante, né? Senão eu não posso frequentar esses lugares com desconto. E às vezes as pessoas não entendem, as pessoas brincam assim, mas tá fácil ser autista, né? Você ganha, pode entrar em museu, pode entrar não sei aonde de graça, no parque. Ok, eu ganhei um ingresso no museu que eu fui. E o ingresso era o quê? Acho que uns R$ 90 aquele museu. E eu ganhei, por ser autista. A minha terapia semanal é mais de R$ 200. Não vou saber o número certinho agora, porque eu não quero pensar nisso também agora. Mas é mais de R$ 200 semanal. Eu pago particular por enquanto, porque eu ainda não consegui o reembolso integral. Então é caro a gente se tratar e buscar lidar com nossas coisas, né? E o desconto que a gente recebe às vezes é julgado, mas existe todo um motivo. Olha quanto tempo eu faço terapia com psicólogo, já tratei ansiedade, depressão, e eu ainda preciso tomar remédios, porque tem coisas que não dá para curar. Autismo não tem cura, a gente só trata, e para tratar custa caro. Tu contratou um convênio recente, Badux? Coisa boa! Às vezes tu consegue pelo menos um mínimo de atendimento, né? Vai ter que assar meu nariz, peraí. Gente, eu não sei se vai passar essa alergia. Eu nunca tive uma sinusite tão demorada pra curar. Jesus. Ah, tá, mas essas são as especializações da Neuro, né? Esse arquivo aqui eu já li todo ele. Ela fez uma atualização, ó, ela mudou de 7 sessões para 8. E eu já li ele todo na última live, na terça-feira. Eu posso disponibilizar para vocês. Eu vou combinar com ela, só se tem que tirar alguma informação, né? E daí eu disponibilizo ele para vocês. Ah, desculpa, eu tava falando isso aqui, ó, para quem entrou agora. A especialização da neuropsicóloga, né? Eu posso disponibilizar para vocês, tá? Só para vocês poder ler um pouquinho, né? Mas eu só vou combinar com ela se não tem que tirar alguma página antes de deixar isso aqui público.
E o pequenininho tá bem? Nossa, eu amo ver quando você posta as brincadeiras dele. Muito lúdicas, parabéns. Obrigada! Essa é uma vantagem de ser autista, né? Eu gosto muito de brincar com meu filho. Esses dias uma mãe me perguntou: Meu filho não, meu filho é muito novo ainda para ser diagnosticado e ele não tem muitos sinais, né? Algumas crianças na idade dele têm sinais, o meu ainda não tem, assim. Então, a princípio, não, não é. Mas uma mãe de autista me perguntou: Escuta, teu filho não fica enfileirando carrinhos? Aí eu disse pra ela: Não, eu faço isso quando eu brinco com ele. Eu fico enfileirando os carrinhos dele ou deixando um do ladinho do outro organizados e tal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, é, só para lembrar. Esse aqui é pequenininho, né? Eu posso ler de novo, que é o encaminhamento para avaliação psicológica. Eu fiz o meu laudo porque a psicóloga, eu tive muita sorte. Nossa, tenho muita gratidão por essa psicóloga. Eu passei trocando por várias psicólogas, caí numa psicóloga que já tinha trabalhado com autismo e era uma clínica de convênio, então às vezes tu vai pegando sempre psicólogo iniciante, né? E ela estava lá porque ela estava grávida e ela queria uma rotina mais leve, organizada. Ela estava naquela clínica. E ela tinha experiência com autismo e levantou umas bandeirinhas, assim, sabe? Red flag. Tipo, ô, Grazi, tem uma coisinha aqui, quem sabe, né? Então ela fez esse encaminhamento pra mim. Na época eu tinha 34 anos, né? Faz 2 anos isso. Nossa Senhora. Ó, o teu filho fica enfileirando carrinhos, Midi? Olha, não é o único sinal, né? Eu acho tão legal a gente, mesmo que, tipo assim, não faço. Mesmo que a gente ache que nosso filho é super normal, uma criança normal e tal, mas é tão legal a gente se informar, porque às vezes, no caso do nível 1 de suporte, que é o meu caso, eu não tenho prejuízo intelectual, eu vou mostrar para vocês ali no laudo. Inclusive, tem algumas coisas que estão um pouquinho acima da média. Então, eu disfarço muito bem. O meu movimento de autorregulação eu faço mais sozinho, na frente dos outros eu sou muito discreta. Então, às vezes passa despercebido e a pessoa fica sofrendo em silêncio. Então é muito legal a gente estudar essas coisas de saúde mental às vezes, porque às vezes são sinais que tu percebe, né? E daí tu consegue ajudar alguém. Tá, esse aqui foi o encaminhamento da psicóloga. Ela trabalhava com abordagem cognitiva comportamental e aqui, ó. O paciente relata comportamentos disfuncionais que identifica ao longo de toda a sua vida. Eu não falei disfuncionais, né? Mas ela interpretou assim porque ela é especialista. Apesar de se criar estratégias para lidar com eles, lhe incomoda fatos como se sentir diferente dos demais, sensibilidade a sons, toque físico e dificuldade de compreensão emocional. Essas habilidades serão trabalhadas em terapia, porém, se faz necessária uma investigação mais específica e aprofundada com testagem para descarte ou confirmação da minha hipótese diagnóstica inicial. Olha como ela é cuidadosa, né? Descarte ou confirmação da minha hipótese diagnóstica inicial de transtorno do espectro autista. Eu acho que na época eu estava tão assim, lidando com um monte de coisa, né? Acho que meu filho ainda amamentava também. Eu lidava com tanta coisa assim, na época que eu não li tão detalhado. Eu não lembrava que ela tinha escrito especificamente que a suspeita dela era autismo nível 1 de suporte. Eu nem conhecia o termo autista nível 1 de suporte, né? Eu fui aprender isso depois. E, e uma coisa que eu não comentei ainda. Peraí. Aqui fala sensibilidade a toque físico, né? E as pessoas me veem, às vezes, né, com meu filho, muito carinhosa. Com algumas pessoas da minha intimidade, eu sou bem carinhosa. Mas, inclusive, com meu marido, eu tenho uma limitação de toque físico, né? Hoje ele é acostumado, ele já ficou mais chateado com isso antigamente. Mas, assim, tem momentos que eu não quero o abraço, tem momentos que eu não quero toque. E as pessoas falam, isso é normal, todo mundo é assim. Nossa, Massone, que coisa triste. Tu tava com o teu cordãozinho de autista? Tem umas pessoas que, olha.
Só por Deus mesmo. Ah, sinto muito, Massone. Tem coisas que a gente passa que as pessoas nem acreditam, né? Infelizmente. E tu tá bem? Na medida do possível? Infelizmente, às vezes a gente tá acostumado também, né? Como eu tava falando aqui do toque físico, as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu também sou eu também não gosto que meu marido me abrace sempre e tal. Mas é que quando a gente é autista, essa intensidade é um pouco maior, esse volume é um pouco maior, a ponto da pessoa estranhar. E não é que tu não gosta da pessoa, o que para uma pessoa típica talvez seria, né? Ah, ele não gosta tanto assim de mim, ou sei lá. Mas pra gente que é atípico, a gente ama a pessoa. Só que tô com tanta coisa na cabeça que não dá pra lidar com mais uma coisa, sabe? Não dá pra lidar com mais uma sensação. Nossa, é a segunda vez? Puxa vida! Às vezes eu penso assim, ah, faz tempo que eu não ando de ônibus porque eu trabalho de casa hoje, né? Ah, que saudade de não ônibus e tal. Mas acho que a saudade vai passar rápido. A gente acaba lidando com tantos tipos diferentes de pessoas, né? Coisa triste. E é esse, gente. Esse é meu encaminhamento. Deixa eu abrir agora o outro. Eu não posso me enrolar muito, eu não quero. Olha, já 15 no meio-dia, socorro, Deus. Não vai dar tempo. Acho que eu vou pular direto pro conclusão do laudo e depois eu mostro o teste, tá? Essa aqui é a minha conclusão do laudo. Vou aumentar um pouquinho, deixa eu ver. Aqui. Ó, realizei com 35 anos, viu? Eu recebi o encaminhamento com 34. Não quer dizer que foi em um ano, né? Eu faço aniversário em junho, então eu acho que foi no final do ano pro outro ano, uma coisa assim. Deve ter sido uns 6 meses. Ó, Graziella realizou a avaliação neuropsicológica. Às vezes eu leio rápido e depois fica engolida em minhas letras. Realizou avaliação neuropsicológica diagnóstica. Os resultados da avaliação apontam aspectos cognitivos intelectuais preservados, perfil de comportamento com prejuízos na comunicação e interação social. Isso aqui, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Elas dizem, ah, Grazi, mas tu é tão comunicativa. No meu laudo ali mostra exatamente por que que eu sou comunicativa e não assertiva em muitos casos. E na parte digital é muito mais fácil para a gente se comunicar, porque eu não estou lidando com um ambiente que não é um ambiente seguro para mim, confortável, que eu estou acostumada. Aqui no digital, eu estou no meu escritório, né, que é um ambiente controlado, para mim, seguro. Eu não tenho um barulho me incomodando. Eu não estou tendo que analisar pessoas porque eu não estou enxergando vocês. Então, a comunicação é muito mais fácil. Se você me colocar num lugar na frente de um monte de gente, vai ser muito mais difícil. E até com pessoas assim de convívio, pessoas que eu gosto. Se é um grupo um pouco maior, a minha família que é enorme, por exemplo, quando eu vou lá, eu tenho que lidar com muitas coisas, porque tem muitas crianças, tem barulho, é normal, tem muitas pessoas, são muitos rostos para interpretar, para conversar, para interagir. Então acaba se tornando muito mais difícil a comunicação, entende? Aí aqui no digital é muito mais fácil. Eu não estou olhando para nenhum rosto, eu estou olhando para uma câmera que não tem expressão nenhuma e o meu ambiente está controlado, as minhas sensações estão controladas, né? Então é totalmente diferente. Padrões restritos e repetitivos.
Os restritos eu não lembro, mas talvez seja flexibilidade cognitiva, né? O dia que a gente for fazer a live com ela, eu vou perguntar. Eu não lembro do que é padrões restritos. Eu sei que eu tenho restrições e limitações. Tu sabe, Massoni? Ô, Massoni, qual é o nível de suporte que tu é? Eu tenho minhas suspeitas, né? Mas eu gosto de perguntar, porque às vezes é 1, 2, às vezes fica pulando, né? Padrões repetitivos que normalmente eu faço em casa, como enosar todos os meus fios de cabelo possível. Eu tô com um nó aqui que eu não sei nem se eu vou conseguir tirar. Eu tenho que cortar às vezes. E às vezes eu faço coisinhas, tipo, às vezes no mercado eu fiz assim, eu não lembro mais, assim, ó. Ah, isso aqui é tão bom, ó. Pra quem é autista, ó, experimenta. É, eu comecei a fazer isso aqui no mercado, eu disse, meu Deus, que delícia. Eu pedi pro meu marido fazer, meu marido fez, eu disse, nossa, nada a ver. Eu achei tão bom. Mas enfim, acho que também é a acessibilidade de cada um, né? Não é tudo igual. Os autistas são todos diferentes, com coisas parecidas. É difícil explicar. Além disso, no momento de vida atual, apresenta sintomas de ansiedade generalizada. Não vou dizer que eu estou curada da ansiedade. Eu acho que está voltando um pouco, mas eu estava pior naquela época. E a minha ansiedade melhorou muito depois do meu laudo também. E muitas coisas eu entendo de uma forma muito mais tranquila hoje e me geram menos ansiedade. O quadro é condizente com o transtorno do espectro autista, sem deficiência intelectual e com comprometimento leve de linguagem funcional. Nível 1, leve de suporte. Daí tem o CID, né? O número. Em comorbidade com transtornos de ansiedade generalizada, descarto outras hipóteses. Eu vou mostrar para vocês as outras hipóteses que ela testou, que diz ali no relatório dela. Mas ela testa várias coisas quando ela faz o laudo, né? Visto a compreensão do quadro mais amplo, né? Que são essas hipóteses. Aí ela faz a recomendação. Aí na terça-feira me perguntaram se ela não continua te acompanhando. Quem faz o laudo, a neuropsicóloga, não fica te acompanhando? E eu passei essa pergunta para ela ali no WhatsApp e ela me respondeu da seguinte forma. Ela disse que em alguns casos ela acompanha, principalmente quando é criança, quando envolve desenvolvimento, né? No meu caso, como eu sou adulta, qualquer situação eu vou procurar ela, ela fica disponível. Mas o que ela faz? Ela te dá o laudo. O meu laudo, no meu caso, que o meu laudo ele não vai mudar, né? Se eu tiver alguma situação, talvez, mais grave, eu procuro ela. O que mudaria? Talvez oscilar entre nível 1 de suporte, nível 2, né? Mas ela já teria percebido, eu acho, essa oscilação. Eu acho. A gente pode perguntar para ela quando a gente conseguir trazer ela para a live. Mas, no meu caso, eu vou ser autista nível 1 para sempre. O que pode mudar aqui de mais, né? Possível mesmo, é a ansiedade, que eu vou tratar com o psiquiatra. Então, ela recomenda os profissionais para me acompanhar. Eu preciso ter alguém me acompanhando, mas não precisa ser ela. A não ser, ela me falou assim, a não ser que tu não consiga profissionais para te acompanhar. Aí eu quero te acompanhar porque eu preciso ter registro do teu desenvolvimento, da tua evolução, né? Digamos assim. Aí ela recomendou aqui, ó, acompanhamento com psicoterapia com um profissional habilitado nos atendimentos de adultos com autista. Então não é qualquer psiquiatra, é especialista em adulto e autista, porque de adulto para criança muda muito, né? E avaliação de acompanhamento psiquiátrico com transtorno de ansiedade generalizada. Então ela te dá os profissionais para te acompanhar e fica à disposição se precisar, mas a princípio eu estarei sendo acompanhada com quem precisa me acompanhar no caso. Esse é a conclusão do meu laudo, né? Porque ele é várias folhas. Deixa eu pegar um outro aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiro os numerozinhos. Ah, e aqui tem a escala, ó, dos testes. Peraí, vamos por partes. Tá, o laudo, a conclusão. O que ela avaliou, ó? O que ela avaliou? Que ela chama de demanda, descrição de demanda. Ela avaliou, ó, compreender perfil neuropsicológico e investigar hipóteses diagnósticas de transtornos mentais e neurodesenvolvimento. Aí o que ela avaliou?
Ah, ela avaliou possibilidade de autismo, possibilidade de transtorno depressivo maior, possibilidade de transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de humor, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do processamento sensorial, transtorno de personalidade e transtorno de ansiedade social. Então, ela avalia tudo isso nos testes que ela fez para mim. Ai, meu café esfriou, que tristeza. Café frio? Olha, socorro, Deus. Deixa eu só lembrar o que era isso aqui que eu salvei. Ah, tá. Eu vou ler isso aqui depois, quando eu for ler o resultado do outro junto. Eu queria mostrar essa escala aqui para vocês. Ah, vamos pro procedimento primeiro. Procedimento. Ó, os procedimentos que ela usou, tá? Ela me falou que alguns são de protocolos internacionais, mas todos são, né, estão em vigor no Conselho Federal da Psicologia. Então, ela fez entrevista diagnóstica e avaliação clínica de sintomatologia, que eu acredito seja o quê? Ela conversou comigo, né, que ela tem conhecimento, e ela fez uma avaliação dos sintomas. Ela perguntou coisas que eu sinto, coisas físicas, emocionais, é, coisas assim, histórico de família, genética, ela perguntou tudo isso. Ela fez entrevista com o meu cônjuge, eu tinha que escolher duas pessoas de convívio. Eu escolhi o meu marido, né? E escolhi a minha mãe. Então, ela fez entrevista com os dois para eles falar um pouco de mim. Não sei o que eles falaram, mas tudo bem. É entre eles, né? Mas eu fico curiosa. A escala de. Eu não sei nem pronunciar isso aqui. Será que é alemão? Se for alemão, é Wechsler, de inteligência para adultos, ó. Para adultos, o meu teste. Escala de responsividade social. Esse aqui é o meu favorito, é mais fácil de entender. Teste de atenção concentrada. Gente, eu acho que esse aqui é um que ela perguntava de números. Eu sou péssima em matemática. A minha habilidade é visual. Tem um teste que eu acho que é o próximo. Figuras complexas. Sou boa nesse. Teste de cópia e reprodução de memória de figuras geométricas. Esse eu fui muito bem. Inventário fatorial de personalidade. Esse eu não sei o que é. Mas esse de figuras, eu acho que foi. Teve vários de figuras que eu fiz, assim, que ela te dava um desenho e te dava peças concretas para tu montar igual o desenho. Era bem legal. Tinha do fácil até super difícil. E, tipo, tem uns joguinhos de celular que é parecido, assim, mas não é igual. Mas é parecido, assim. Tu tem uma área, tu tem peças e tu tem que fazer aquele formato. Lá não tinha limitação da área, mas tu tinha que fazer o formato igual no desenho, e daí era bem complexo. É um quebra-cabeça bem complexo. Mas deu tudo certo. Tem uns que eu demorei muito, tem um que eu demorei muito para terminar, mas terminei. E o outro que eu tenho super habilidade, que eu me considero super habilidade, mas lá no meu exame, no meu resultado disso também, era um que tinha uma linha com muitas figuras. Sabe o jogo de 7 erros? Lembra um pouco. Tinha muitas figuras numa linha e lá no início tinha um desenho. Aqui, tinha um desenho. Sim. E daí tinha uma linha aqui, ó, com vários desenhos e tu tinha que dizer se esse desenho estava no meio da linha. Só que isso, gente, eram 100 linhas. Eu acho que eram 100, não lembro de cabeça, tá? Mas eu lembro que eram muitas linhas, eu acho que era 100. E daí tu tinha 100 linhas que tu olhava o desenho e procurava. Tá nessa linha? Não. Daí tu tinha que responder no final, sim ou não. Tá nessa linha? Não tá. Sim ou não, sim ou não. Eu fiz isso super rápido. Porque eu tenho essa habilidade de, acho que enxergar padrões, não sei. Eu tenho uma habilidade visual, assim, que às vezes eu bato o olho e eu vejo coisas muito rápido e consigo fazer uma ação muito rápida em cima daquilo. Já o de matemática, as pessoas têm uma ideia muito romantizada, né? Que o autista tem um raciocínio lógico. Eu tenho. Eu tenho raciocínio lógico rápido para algumas coisas. E eu faço conexões de coisas aleatórias, eu faço avaliação de padrões e percebo padrões muito rápido.
Mas matemática, eu fiz reforço de matemática da quarta série até a oitava série. E no teste que ela me dizia números, eu, eu imaginava os números, porque eu sou visual, eu sou muito visual. Eu imaginava os números e eu conseguia gravar. Quando eu era criança, eu já gravava números, mas sempre ou eu faço uma sequência na minha cabeça, ou eu visualizo eles, daí eu consigo memorizar números. E era muito legal porque ela começava com números pequenos e ela ia para números muito longos. Eu não sei quantos dígitos tinha, mas tinha umas sequências muito longas. E depois de números, ela fazia sequências com letras misturadas. E daí as letras no início, se eu não me engano, elas tinham uma lógica de sequência e depois mudava, ficava totalmente aleatório. E eu lembro que eu fazia o teste com ela, eu fechava os olhos assim e eu ficava visualizando. Na minha cabeça, eu fiz uma coluna e eu botava os números de um lado, as letras de outro, e eu conseguia memorizar assim. Aí eu gravava uma sequência de números, de letras, e depois eu repetia para ela. Ah, é uma loucura, mas deu certo. Quer dizer, não existe certo e errado, né? Mas eu não fui tão bem nessa, eu acho, pelo que eu me lembro. Os de cálculo de matemática, meu problema com a matemática, assim, se eu não estiver escrevendo e desenhando o cálculo, é quase impossível, porque quando eu começo a pensar no cálculo, eu não tenho onde armazenar o cálculo todo. Eu me perco. Então eu não consigo fazer cálculos de cabeça assim muito longos, muito grandes. Se eu desenhar, eu até consigo. Mas, enfim. E essa coisa de ficar repetindo, né? A matemática você tem que repetir, praticar, praticar e decorar uma fórmula. E na escola eles não te aprendem, às vezes, o porquê daquela forma, você só tem que decorar. E daí, pra mim, é muito difícil também se eu não tenho a lógica decorada, né? Então, esses são os testes que ela usa para avaliar. Deixa eu organizar minhas janelas aqui. Esses são os testes que ela usou para me avaliar. E, vamos ver, tem o resultado aqui, se não me engano. Ah, esse aqui, ó. Laudo da escala Wechsler. Não sei como é que se pronuncia. Esse aqui é a resposta do meu teste, dos meus testes. Na verdade, não. Na verdade, é daquele teste, né? Da Wechsler. Deixa eu ver aqui de novo. Laudo. Procedimento aqui. Ah, não, é o demanda, demanda. Saia. Eu quero a demanda. Uh, se perdi. Não é demanda que eu falei, né? Era. Procedimento? É procedimento, tá certo. Ah, esse é só da escala Vestra de inteligência. Então, eu não sei se os desenhos entram aqui ou não entram, né? Eu nem sei qual que ela avaliou aqui. Quando era criança, eu ganhei um computador e nunca tinha usado um. Aí, com o tempo, eu sabia mexer, montar e desmontar sozinho. Viu? Uma habilidade. E essa coisa de aprender sozinho eu acho tão louco, né? Porque uma coisa é tu ir testando devagar, né? Mas é uma coisa. Informática é uma coisa muito complexa, né? Tu tem que ter muito acerto e erro para tu aprender sozinho. Digamos assim, de uma forma típica. Deixa eu só dar uma olhada. Eu recebo notificação, eu tenho que olhar, porque, né? Porque eu sou mãe, eu tenho que olhar meu celular de vez em quando. Esse aqui é o resultado, ó, da escala Ashler de inteligência para adultos. Eu não sei agora qual que é, a gente vai ter que perguntar para ela, né? Mas ó, essa é a minha pontuação. Em algumas questões eu fiquei acima da média. Duas aqui eu fiquei em cima da média, uma fiquei superior. E aqui eu fiquei na média, ó. Ah, eu tô feliz de me achar inteligente, então eu não fui atrás para saber o que significa cada coisa, né? Ó, compreensão verbal. Ah, tá aqui já. Compreensão verbal, eu fiquei acima da média e uma fiquei na média. Não, eu não mexi no chat, não. Eu ainda não consegui mexer, eu não consegui nem fazer os cortes de terça ainda. Tô me ajustando nessa minha nova rotina de live, tá corrido. Mas eu não mexi no. Na verdade, eu fiz o cadastro naquele que ela indicou, tá?
mas eu não. Eu só cadastrei com a Twitch, assim. Eu não fiz mais nada além disso. Eu acho que tem que configurar mais coisas. Talvez, mas eu acho que não. Acho. Compreensão verbal, então, eu fiquei acima da média. Ah, tem aqui, ó. Ah, tem a resposta aqui. Vamos ver o que eu fiquei superior. IOP. IOP, Índice de Organização Percentual. É considerado uma média de raciocínio não verbal, raciocínio fluido, atenção para detalhes e integração visiomotora, viu? Visiomotora, visual, eu sou muito visual. Esse que eu fiquei superior, que foi aquele, tenho certeza, foi aquele teste dos desenhinhos. Acima da média, então, eu fiquei com. Aqui embaixo tem, ó. Semelhanças, raciocínio lógico e formação conceitual verbal, pensamento abstrato e vocabulário e desenvolvimento de linguagem. Que é acima da média no vocabulário. Acho que meu marido discorda disso. Ela fez um teste que ela me perguntava coisas que eu tinha que dizer do meu jeito. Que ela tinha que analisar como eu explicava as coisas. Então ela perguntava desde o que é uma mesa, até ela perguntava. Teve uma palavra que eu não sabia o que era. Mas vou dar um exemplo. Até assim, ela perguntava o que é baldeação. Ela pegava uma palavra do português lá, né, que a gente não usa muito. Então ela fazia várias palavras aleatórias, assim, tipo, palavras mais cotidianas e palavras menos usadas no dia a dia. E ela me perguntava o que eu achava que aquilo significava. Aí ela dizia, o que é mesa? Aí eu falei pra ela, é pra comer? E daí ela disse assim, não, é assim, mas como é que é uma mesa? De que material que é? De que cor que é? Ela tentou uma ou duas vezes, acho. Acho que foi só uma vez, assim. Ela tentou me dar um exemplo do que ela esperava, né? Tipo assim, me explica um pouco melhor como é que é uma mesa. E daí eu, nas, nas próximas três palavras, eu expliquei um pouco mais detalhado, me forçando. Aí depois disso eu voltei ao meu natural. Eu sou muito objetiva e direta, né? Isso é uma característica também. Que ela pergunta, o que é cadeira? Eu falei, é pra sentar? Tipo, todo aquele contexto e um significado que as pessoas colocam, tipo, ai, cadeira é para você fazer uma refeição com as pessoas e não sei o quê. Eu não tenho isso, eu sou muito objetiva, né? Então, talvez esteja ainda dentro do normal, não sei. Mas eu achei que eu fosse um pouco mais limitada nisso. CB. Cubos, capacidade de análise, síntese e de conceituação visoespacial. Esse dos cubos eu acho que é aquele das formas geométricas. Acho. Que ela te dava um desenho. Alguns formava cubo no final, eu acho. E tu tinha que encaixar as peças igual aquele desenho. Mas, não sei. CF. CF. Eu achei o CF aqui. Não tô enxergando, não. Que estranho. Cubos. CN, conceitos figurativos. Nível de abstração visual. R. Ah, talvez tá aqui, ó. Talvez tá errado aqui. Não sei. Tá escrito CN. Talvez seja esse o CF. Conceitos figurativos. Que é o que eu suspeito que eu tive a minha maior avaliação. Nível abstrato e visual. Raciocínio matriaçal. Eu fiquei na média. Raciocínio fluido não verbal, né? DG. Dígitos, atenção. Esse aqui deve ser dos números, que eu fiquei acima da média. SNL, sequência de números e letras. Aqui, ó, sequência de números e letras. Atenção e memória de trabalho, fiquei acima da média. Aritmética e habilidades numéricas e rapidez de manejo de cálculos. 8. Acho que eu fiquei quase abaixo da média. Ali ó, embaixo, ó, a média é de 8 a 12. Eu fiquei no limite para ficar abaixo da média. Mas essa não é a minha habilidade, realmente. Códigos, velocidade de processamento, que é o CD, eu fiquei em 11. E procurar símbolos, habilidade de atenção e velocidade no processamento mental e expressão visual, eu tirei 12. Não sei agora qual que é, né? Eu não sou especialista nisso também, né? Oi, Will, tudo bem? Ah, de nada. Aproveitou? Curtiram? Ai, ai. Então esse foi o meu resultado do meu teste.
É só para mostrar para vocês como é que aparece, né? E o que analisa, né? Eu não sou especialista também para falar de uma forma especialista sobre isso. Ai, eu achei engraçado o meu 8. Eu lembro que teve um cálculo de matemática que ela me perguntou que eu nem tive capacidade de responder. Eu desisti. Porque também, assim, eu já estava muito cansada. E daí eu tinha que. E matemática já é difícil pra mim. E daí eu tava muito cansada. E eu fiquei tipo. Tentei. Não, não. Aí eu acho que eu disse o número errado. Mas eu tenho a impressão que eu tenho desistido de um. Ai, Will, eu adorei tu com aquele corte de cabelo. Eu acho que tu tem que usar sempre. Te falei com quem que eu achei parecido, né? Tá, deixa eu pegar o outro aqui. Ah, o tempo voa. Tá. Esse foi um dos testes, né? O outro que eu fiz foi o de perfil SRS, que ele é tipo assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Eles várias perguntas assim, são várias. Eu não lembro se é 100, mais de 100, eu não lembro quando sei, são várias, ó. Eu só peguei alguns exemplos para vocês. Eu tenho mais dificuldade que os outros com mudanças na minha rotina. Eu não me importo de não estar na mesma onda ou fora de sintonia com os outros. Eu ofereço conforto aos outros quando eles estão tristes. Eu evito iniciar interações sociais com outros adultos. Eu penso ou falo sobre a mesma coisa repetitivamente. Eu sou considerado pelos outros como estranho e esquisito. Eu fico perturbado em situações com muitas coisas acontecendo. Aí tu vai marcando ali, ó, algumas vezes, quase nunca, quase sempre, né? E uma pessoa do teu convívio marca também. Então eu respondi isso, né? Sobre o que eu acho. E o meu marido respondeu o que ele acha de mim sobre todas essas perguntas. Tu não lembra, Will, que a gente achei parecido? Depois eu te falo, então. Não vou falar aqui, não. Depois eu falo. E daí, em cima disso, ela faz aquela média que apareceu ali do lado, né? Deixa eu voltar aqui que eu fui muito rápido, peraí. Essa média aqui, ó, é ela que calcula em cima da minha resposta e em cima da resposta do meu marido. Obviamente tem uma técnica para isso que eu não sei, né? Não sei qual que é a técnica dela. Deixa eu pegar um outro aqui. Aí essa foi minha pontuação, ó. Eu vou mostrar detalhado para vocês também. Mas em percepção social, eu fiquei com 17. Pessoas típicas estão na média de 50. De 40 a 60. 40 a 60. A minha percepção social, ó, aqui é a bruta e aqui ela faz uma conversão para a norma, tá? Então, dentro da norma aqui é de 40 a 60. Minha percepção social está em 75. Significa que eu tenho dificuldade. Estou falando para vocês o que significa, tá? A lógica desses números, só um especialista vai poder dizer para vocês. Mas significa que eu tenho dificuldade. Então, eu estou 15 acima do que típico seria, né? Do que seria aceito dentro do típico. Cognição social, 70. Comunicação social, 70. Motivação social, 62. Ela me falou que a motivação social estava quase dentro do típico. Então, eu tenho motivação social. O que eu não tenho é percepção, cognição e habilidade de comunicação. Então, ela falou assim para mim, Grazi, tu tem motivação, tu quer socializar, tu quer se comunicar, mas aí chega na hora, tu não é assertiva e tu se frustra. Então, isso pode acontecer, porque às vezes a gente acha que a pessoa é comunicativa e ela não pode ser autista. Ela pode ser autista se ela tem motivação de se comunicar. Mas também, às vezes a gente olha de fora e a gente não tem noção. Aquela pessoa, ela não é assim o tempo todo. E ela pode ter essa motivação de se comunicar e quando ela se comunica, ela se sobrecarrega e depois se regula. E vocês não enxergam essa parte de se regular, né? Às vezes a gente enxerga só a parte da pessoa se comunicando. Então, é muito delicado a gente julgar só por uma aparência, né? Uma fatia do bolo, sem ver o bolo todo. Padrões restritos e repetitivos,
69? Eu posso considerar que meus padrões repetitivos, por mais que agora eu tô achando eles muito intensos, porque eu considero saudável, porque às vezes eu fico aqui enrolando meu cabelo, eu tô com essa mão ocupada e eu preciso fazer coisas e eu não quero soltar isso aqui, então eu acabo prejudicando o meu fazer às vezes. Mas tá baixo, né? 69 é baixo, porque dentro do típico seria 60. Comunicação e interação social, 71. E o score total, a média, ficou em 70, né? Agora eu vou mostrar o detalhado para vocês. Peraí. Ai, ai. É tão louco a gente ficar se olhando assim por números. Acho que é esse aqui. Ele vai explicando um por um. Ah, eu tava pensando em jogar Tomb Raider depois. Mas eu tenho CS também. Eu não tenho os jogos que tu tem, eu acho. CS, tu joga? CS eu gosto. O CS ele fica meio repetitivo depois de um tempo, né? Ou é talvez porque eu estou jogando com robôs. Eu sou muito novata. Ó, daí aqui é a avaliação dela de todas aquelas perguntas que eu respondi, e o meu marido também. Algumas são sobre percepção social, mas tá tudo misturado, então eu não faço ideia qual que é, qual que não é. E daí essa foi minha pontuação, ó. Então, aqui, ó, tá bem fraquinho, não sei se dá pra ver. Aqui, ó, 40 a 60 é o considerado típico, o que normalmente as pessoas são ou fazem, né? O meu tá aqui, ó, bem longe. E são o quê, ó? A superescala de intervenção de percepção social mede a capacidade de reconhecer pistas sociais e lidar com aspectos da percepção do comportamento social recíproco. O que eu vou dizer, né? Eu tava falando com minha psicóloga essa semana e ela falou assim: eu acho que a gente tem que pensar, Grazi, também naquilo que é acho que foi aceitável que ela falou, aceitável socialmente, esperado socialmente. Ela foi muito sutil. E eu falei assim pra ela, mas como que eu vou saber? Eu preciso de uma regra. Porque eu acho tudo bem eu compartilhar essa maçã aqui. É um exemplo, isso não é sobre maçãs. Eu acho tudo bem eu compartilhar essa maçã, não vejo problema nenhum. Mas ela comentou assim comigo: talvez, agora que tu tá começando a falar sobre isso, talvez as pessoas se assustem um pouco, né? Talvez tenha que dar um pouquinho mais de informação para as pessoas antes de compartilhar essa maçã. Só que eu não vejo esse. Não sei se eu me assustaria, eu não faria um julgamento tão estranho, sei lá. Mas ela compartilhou comigo isso, né? Que eu preciso desenvolver minha percepção daquilo que é mais aceitável socialmente, é mais. Eu não lembro o termo que ela usou, mas foi alguma coisa assim, mais esperado socialmente. E é essa visão que eu não tenho. Então não adianta eu pensar o que será que é aceitável socialmente. Eu não faço ideia. Mas aí ela me disse que a gente vai criar umas regras. Eu vou criar umas regras para analisar isso, né? Porque é aquela coisa que diz assim: não faz para os outros o que tu não quer para ti. Essa regra não funciona. Eu acho que não funciona para ninguém, mas para autista eu tenho certeza que não funciona. Porque assim, se tu passar por mim e não me dar bom dia, eu não vou me ofender. Vou saber o porquê que tu não deu bom dia. Agora, se tu passar por mim e falar péssimo dia para ti, aí eu vou entender que tu realmente não quer que eu tenha um bom dia. Agora, o simples fato de tu não me dar bom dia, pra mim, não significa que tu, sei lá, não gosta de mim ou que tu me deseja mal ou um monte de coisa. Eu preciso de mais coisas pra pensar algo assim. Então, é muito complicado isso de tu não desejar pro outro aquilo que tu não quer pra ti. Pra mim, tanto faz se vai me dar bom dia ou não. Isso não vai me ofender. Eu dei um exemplo muito. Tu também não, Badux? Pois é. Eu dei um exemplo muito simples, né? Porque, assim, socialmente, quando eu trabalhava
presencial, por exemplo, eu sempre dava bom dia para as pessoas e eu acho uma gentileza isso, sabe? Então eu dei um exemplo assim aleatório. Mas se uma pessoa passa por mim e não me dá bom dia, eu não vou ficar pensando um bilhão de coisas. Por que que ela não me deu bom dia? É que nem quando a gente vai no caixa do supermercado, né? Tem pessoas que vão no supermercado e falam assim: Nossa, esse caixa é muito mal educado. Nem me deu bom dia, nem me deu boa tarde. E eu penso assim, tipo, né? Minha cabeça de autista. Eu vou lá para comprar coisas, eu entrego as coisas pro caixa, ele passa ali na leitora, eu pago, não aconteceu nada de errado, ele não me xingou, tá, tá tudo conforme é esperado. Claro que eu gosto quando eles são gentis, que eles dão bom dia. Mas vai que o cara não tá no bom dia, sabe? Não tem nada a ver contigo, não é pessoal contigo. Vai que o cara, sei lá, tá pensando em outra coisa, sabe? Então eu não deixo de ir no mercado porque o pessoal do caixa não é legal comigo. Eu deixaria de ir no mercado. Tem um estabelecimento que eu não gosto de ir aqui na minha cidade, que é uma farmácia. Eu não gosto de ir porque eles não colocam preço na prateleira. Se o pessoal lá é educado, é gentil ou não comigo, pra mim não faz diferença. Agora, não ter o preço na prateleira pra eu não conseguir analisar as coisas e eu não poder tomar minha decisão sozinha, precisar ficar chamando elas. Ou pior, eu só vou saber o preço na hora que ela passar lá no computador, que envolve muitas coisas, né? Envolve o desconforto de tu, esse item eu não gostei, eu vou ter que trocar. Aí tu vai lá trocar. Olha a mão que é, né? Enfim, nossa, eu podia fazer um vídeo muito longo sobre por que eu acho isso uma coisa tão nada a ver. Mas o fato da pessoa ser gentil comigo, não, tanto faz. Então não adianta ter essa regra de não faz pros outros o que tu não quer pra ti. Pro autismo não adianta. Eu acho que pra ninguém adianta, mas pro autismo eu tenho certeza que não adianta. Eu não sou especialista, Badux, para te dizer se isso é neurodivergente ou não. Porque assim, a gente tem que pensar que um sintoma isolado não significa autismo. Um sintoma isolado, ele pode ser um trauma, ele pode ser um traço de personalidade. E para tu classificar como neurodivergente, tu tem que entender como que funciona o cérebro dessa pessoa. É por isso que a neuro ela faz 8 sessões de testes diferentes. E dela conversa contigo, ela conversa com pessoas que convivem contigo, ela pergunta do teu histórico, pergunta do teu passado, pergunta do teu presente. Ela faz uma investigação bem complexa e dentro de todos esses testes, ela pega nuances que vai entendendo como tu pensa, como tu funciona. E aí tu é classificado como neurodivergente. Só um sintoma não classifica, sabe? Então, assim, não se importar com presença de pessoas ou não se importar de estar sozinho é muito isolado, né, pra gente pensar se é ou não neurodivergente. Agora, quando tu tem outras características e quando tu tem prejuízos, é aí que eles usam para fazer uma avaliação melhor, né? Mas eu não sou especialista, não posso opinar sobre isso. Mas existe uma semelhança. Eu, particularmente, gosto de ficar sozinha porque me gera menos demanda, né? Mas chega uma hora que eu preciso socializar. Eu trabalho de casa hoje e a minha socialização é a minha família, na minha casa, a minha família que tem uma cidade do lado aqui, então eu tenho que ir até essa cidade. Ou, às vezes, quando eu sinto assim mais carente, eu ligo para as pessoas por videochamada, ou eu simplesmente vou numa praça, ou vou num lugar público e eu vejo pessoas. E isso acaba me nutrindo de alguma forma. Não é a mesma coisa que eu falar com o meu marido, com a minha família, né? Não é a mesma coisa. Mas às vezes eu vou num lugar público e eu vejo pessoas. E eu ver pessoas, eu gosto muito de observar pessoas. Elas não precisam falar comigo, eu gosto de observar elas. E isso às vezes acaba me nutrindo um pouco socialmente. E daí, claro, me gera também uma necessidade de regulação, né? Daí eu volto para casa com menos saudade de socializar. Mas é mais ou menos assim que funciona na minha cabeça. Eu acho engraçado porque eu acho estranho e engraçado ao mesmo tempo. Ai, ai. Ai, meu nariz, peraí.
Eu nunca tive uma sinusite desse jeito. Nunca. É um negócio assim. Eu nunca fui de ter muita rinite, né? Então eu não sei se é normal pra quem tem rinite, mas é uma coisa assim, meio. Não sei se eu quero falar. Porque não é muito agradável pensar nessas texturas que eu estou sentindo. É muito louco isso. Nunca tive algo assim. E tem uma galera, né? Até a Mid, que é do Rio de Janeiro, né, Mid? Tava com uma sinusite forte também. Tô achando esquisito, hein? Um monte de gente com problemas de doenças do ar. Sei lá, hein? Nessas teorias da conspiração. Cognição social. Ó, minha pontuação foi 70. O esperado era 40 ou 60. Esperado é uma palavra bem ruim, né? Mas assim, o típico era de 40 a 60. Essa super escala, então, ela refere-se à capacidade de interpretar as pistas sociais após reconhecê-las e lidar com o aspecto cognitivo e interpretativo de comportamento social recíproco. É o que eu acabei de falar, né? Do não faz para os outros o que tu não espera para ti. No caso, deu para ver aqui na minha avaliação que não tem essa capacidade de avaliar. Por eu não ter prejuízo intelectual, eu desenvolvo regras e formas de lidar, mas não significa que eu sei lidar. Não significa que eu sei interpretar todos os comportamentos, porque o ser humano, ele não é uma regra exata, né? Por isso que a gente fala ciências humanas e tal. Então, o ser humano ele muda, os padrões mudam. Então, eu aprendo uma regra sobre um padrão e daqui a pouco ele muda, e eu não sei do outro padrão. Essa é a questão. Então, hoje eu desenvolvi formas de lidar, né? Uma delas é observar mais e falar menos. A outra é perguntar para o meu marido, ou para pessoas que eu confio, né? Algumas pessoas eu consigo perguntar coisas que parecem estranhas e aleatórias. E é isso que eu sei até agora. É que cada caso é uma regra diferente também, né? Então não vou conseguir dar exemplo de tudo. Mas às vezes eu não sei interpretar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu entendo, às vezes, uma piada que tem um tom mais ácido, porque é óbvio que aquilo tá errado. Então, na minha cabeça, é óbvio que tá errado fazer piada sobre, sei lá, a aparência física das pessoas. Então, eu entendo que aquilo é uma piada. Agora, quando a pessoa fala pra mim assim, ai, Grazi, que bom te ver e tal. Eu disse, vamos marcar um churrasco. E a pessoa diz, vamos marcar. Eu fico esperando essa pessoa marcar. Hoje eu sei, eu tenho uma regra na minha cabeça, que quando uma pessoa fala vamos marcar, talvez ela não queira marcar. E pra mim não faz o menor sentido. Mas tudo bem. Eu tenho na regra na minha cabeça que eu não devo ficar ansiosa, nem criar expectativas. Aí, a outra técnica que eu desenvolvi, quando a pessoa fala vamos marcar, eu deixo ela tomar a iniciativa. Já vou deixar registrado aqui. Eu deixo a pessoa tomar a iniciativa, porque eu não sei se ela está sendo sincera. Eu não sei se é verdade, porque socialmente as pessoas usam isso porque eles acham legal, eles acham gentil, sei lá. Eu acho isso uma coisa assim. A minha literalidade autista acha isso até cruel, assim. Tipo, é como se estivesse mentindo pra não parecer que tu é uma pessoa que tu não é gentil. Não faz o menor sentido na minha cabeça se eu for ser racional com isso, porque se tu não quer marcar com a pessoa, por que tu quer parecer gentil com a pessoa? Sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Mas tudo bem. Eu entendo que se faz isso e eu criei uma regra. Agora tem outras coisas que aparecem, eu não tenho regra ainda, ferrou. Eu não sei nem o que falar, o que fazer. Aí eu pergunto para os universitários, que no caso é meu marido hoje. Ou amigos bem próximos. Amigos bem próximos eu consigo perguntar também. Deixa eu ver. Um, dois. Aqui, ó. Achei. Só pra não me perder no. Ainda bem que eu botei números. Pra não me perder nos testes. Tá. Tava dando uma olhadinha ali no meu. Nas minhas mensagens. Mãe, tenho medo de receber mensagem da escolinha, no sentido de que o meu filho é muito ativo, né? Ele sobe nas coisas, já quebrou o braço 2 vezes. Eu tenho medo de receber mensagem da escolinha dizendo que ele se machucou, mas não aconteceu nada, tá tudo certo. Comunicação social.
Outra que eu tirei 70, né? O típico seria de 40 a 60 e eu tirei 70. O que ela mede? Capacidade de comunicação expressiva lidando com os aspectos motores do comportamento social recíproco. Essa categoria representa os aspectos motorizados do comportamento. Hum, ah, eu acho que é, é o jeito da pessoa, né? Tô com essa dúvida agora. Vamos perguntar para a IA? A IA sempre me responde essas coisas. Já que a gente não tem a neuro aqui agora. Mas eu acho que é o jeito das pessoas, assim, é tu parecer estranho, diferente, né? A gente fala estranho, mas eu quero dizer diferente, tá? Eu não gosto desse termo estranho, assim, né? Mas é o que as pessoas falam, né? Esse avalia o jeito da pessoa. Vamos tentar pegar. Uhum. Ó, como a pessoa se expressa, se ela usa sinais para interagir, aspectos motores de comunicação são os sinais externos. Ah, que mostra a intenção social. Entendi. Não, Baduque. É tipo assim, ó. Deixa eu voltar lá. Eu não sei o que que é abaixo de 40, tá? Mas assim, entre 40 e 60 é considerado típico. E mais do que 60 aqui é considerado que tem dificuldade. Ah, eu tenho esse print. Peraí, vou te mostrar melhor. Eu salvei o print que explica isso aqui, ó. Ah, Ai, eu sou tão genial às vezes. Ai, até eu esqueço que eu salvo as coisas, eu organizo as coisas pra mim, e até eu esqueço depois. Ó, dos resultados, tá? Eles chamam de Score T. Score T. Score T. Score T. Ó, 59 e abaixo é dentro dos limites de pessoas típicas, né? Então, popularmente chamadas de normais. Entre 60 e 65 seria um nível leve. Claro que considerando outras questões junto, tá? Nem eu falei antes. Ó, entre 66 e 75 é nível moderado. Eu tenho várias ali em nível moderado, né? 66 e 65. E acima de 76, ó, 76 e acima é nível severo. Sacou? Ó, acima de 76 indicam prejuízos no comportamento social recíproco que são clinicamente significativos e levantam uma interferência severa e duradoura nas interações sociais cotidianas. Forte, né? Acima de 76. Vamos ver. Os meus estão em. Cadê aquele que tem um monte junto? Aqui. Ó. Os meus não tem nenhum severo, né? Eu tenho 75, que é moderado, né? Só agora eu já esqueci. Acima de 66. Ó, eu tenho 6 moderados e um leve. Caramba. Jesus! É isso mesmo, né? 6 moderados e um leve. É. Não, 60 a 65. Vamos voltar lá. É, é isso aí. Tô rindo de nervoso. 6 moderado e um leve. Ai, ai. Esse aqui que a gente tava? Motorizados do comportamento. Eu acho que esses motorizados é tipo assim. Eu acho que é olhar no olho. Às vezes tu tá falando comigo. Sabe que eu trabalhava online, o último emprego antes de eu saber que estava grávida. Eu trabalhei 2 semanas, eu acho, ou um mês. Não, eu trabalhei um mês para treinar outra pessoa. Mas na segunda semana eu descobri que estava grávida. Aí eu trabalhei, acho que eu trabalhei 1 ou 2 meses, não lembro. Pra não mentir aqui, né? Não lembro exatamente. E eu falava online. Eu era head de marketing e eu falava online com a gestora, né? E eu lembro, eu acho que ela tinha esses cursos de ler as pessoas, né? Ela tinha umas frases bem motivacionais, assim.
ela tinha um jeito para lidar com as pessoas, assim, eu acho que ela estudou isso, ela parecia ter habilidades para isso, né? Não sou especialista, mas ela parecia ter habilidades para lidar com as pessoas. E eu, às vezes, por fora, não respondo o que eu penso por dentro. Então, às vezes, na reunião, eu tava assim, ó. E eu ficava assim. E eu lembro que quando eu era criança, eu assistia filmes, eu acho engraçado e eu não fico rindo. Mas eu tô achando engraçado, eu tô adorando. E eu tô sério assim. Então, eu acho que esse teste ele fala um pouco sobre isso, né? Acho eu. Reforço. Vamos perguntar pra Neuro quando ela vir aqui. Mas às vezes a gente não expressa aquilo que a gente está sentindo exatamente. E aí, quando eu tô conversando com as pessoas, se eu não tô gostando da conversa, eu fico, ai, eu tenho que fazer carinha, caretas, né? Se eu não tenho intimidade com a pessoa, é, eu fico pensando muito nisso. E se a pessoa fica me olhando muito, nossa, eu tenho muita dificuldade. Ali na live de terça que a Mari participou, eu acho que dá pra perceber um pouco, né? Porque eu fico assim, às vezes, séria, mas eu tô super gostando da conversa. Mas eu tô séria. E quando é uma pessoa assim que eu não tenho tanta intimidade, e se é uma pessoa que tá olhando pra mim, quando a pessoa olha pra mim, eu sinto que ela tá esperando uma resposta minha, que é outra coisa que me deixa nervosa. Mas aí eu fico me forçando a fazer caretas, que eu não sei se são eficazes, né? Eu desconfio que não são muitas, mas tudo bem. Eu fico me esforçando a mostrar que eu tô naquela conversa. Porque senão, às vezes eu tô conversando com alguém e eu fico olhando pro outro lado. Porque isso me dá alívio. Olhar pros lados, olhar pro ambiente me dá alívio. E as pessoas acham que eu não tô interessada, que eu não tô prestando atenção. E não é o caso, né? Porque a gente escuta com os ouvidos, não com os olhos. Mas tudo bem. Se tu não tá olhando pra pessoa, a pessoa acha que tu não tá escutando. O que às vezes é verdade também, né? Mas enfim, eu acho que esse teste avalia isso. E eu estou moderada novamente. A gente foi no 2, deixa eu ir no. Ai, aqui eu me perdi nos cálculos. Agora é o 4, eu acho. Eu salvei a ordem. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui agora. Restritos e repetitivos. Ah, esse tá moderado também. Padrões restritos e repetitivos. Tá em 70. Encontre-se tanto nas subescalas quanto nas escalas compatíveis ao. Vai ter um código ali, né? DSM-5. Essa categoria mede a presença de comportamentos estereotípicos característicos do autismo e áreas de interesse muito limitadas. Hiperfoco e autorregulação, né? Movimentos repetitivos. Será que todos repetitivos são de autorregulação? Me surgiu essa dúvida agora. Eu achei que era, mas agora me surgiu essa dúvida. Pois então. Mas eu tenho, né? Eu tenho de enrolar o cabelo. Eu tenho um. Eu faço assim com o meu cabelo, ó. E eu fico passando o cabelo às vezes no meu rosto. Às vezes eu faço ele bem apertado e eu sinto lá na raiz do cabelo bem apertado e isso me gera conforto. Às vezes ele fica preso, assim, ó. Fica um nozinho e eu fico batendo assim, ó, repetitivamente. É bem gostoso. Mas esses são os meus movimentos repetitivos de regulação, né? Tem mais. Lembrei, acho que eu lembrei agora. Antes do dedinho, né? Gostoso também pra mim. Mas dependendo, esse eu tô fazendo em mim mesma, né? Se alguém fica fazendo no mesmo lugar na minha pele, não é gostoso. É um movimento repetitivo que eu faço, eu controlo a pressão, né? E áreas de interesse muito limitadas, né? Eu gosto muito dos jogos que eu gosto. O Will, eu não vi. O Will tá aí ainda? Eu não vi se ele respondeu do CS. Ai, me desliguei e não vi se ele respondeu. Mas eu vou chamar ele. Mas eu gosto muito dos meus jogos e eu sinto que eu não tenho muito tempo para jogar. Então eu tenho um pouco de dificuldade de jogar jogos diferentes, porque eu quero jogar aqueles do meu hiperfoco, sabe? No meu caso, os jogos que eu mais gosto são os de construção. E esse eu entendo porque existe uma coisa no autismo que é tu ser produtiva. Como eu não sou eficaz socialmente,
com criatividade, com coisas que eu faço assim com a mão, construir, por exemplo, eu gosto de construir brincadeiras pro meu filho. Ele ainda não tá curtindo muito, né? Ele gosta de destruir tudo, o que me gera um pouco de frustração, mas eu gosto de construir. Aí eu pego o tapetinho de EVA, eu faço casa. Nossa, eu já fiz tanta coisa diferente com aquele tapete de EVA. Casa, labirinto, é, tipo, eu fiz tipo um tabuleiro de chão. O chão é lava. Nossa, eu faço um monte de coisa com aquilo. E isso pra mim me gera uma sensação de capacitação, eu acho, sabe? É um hiperfoco, construir coisas com a mão, e, e gera uma sensação assim de. Acho que, não sei, acho que é um orgulho que a gente tem, sabe? A gente fazer aquilo ali. Porque tem muitas outras coisas que eu sou péssima. E eu tenho consciência disso. Então, eu lembro que a psico me falou que o hiperfoco ele tem esse papel assim também na gente, sabe? Ele gera um prazer no teu cérebro de tu estar fazendo uma coisa, de tu ser boa naquilo, ter afinidade com aquilo, porque tu já fez muito aquilo. É como se fosse um lugar seguro, o hiperfoco. Então é difícil sair. Eu tenho com trabalho, né? Ontem eu fiquei até tarde, que prejudica a minha rotina. Eu não consigo ter uma rotina equilibrada quando, quase sempre, é raro, mas acontece sempre, eu tô com ansiedade desregulada. Por quê? Se eu tô com ansiedade desregulada, eu começo a fazer coisas de hiperfoco para me regular. E se eu entro no hiperfoco, eu tenho dificuldade de sair. Então eu fico cansada e sobrecarregada, aí eu fico com mais necessidade de me regular. Aí vira um ciclo sem fim. Então, hiperfoco, ele é muito bom para tu fazer coisas legais, tipo, eu já criei muitas coisas legais com o meu hiperfoco, mas o problema é saber lidar com ele para ser saudável, né? Senão vira um exagero. Vou comer uma berga aqui que eu vou almoçar depois. Eu não me organizei com o meu almoço, né? De ter almoçado antes, porque o almoçar depois também vai me dar um. Ter que me regular depois. Me dar uma sobrecarga de não almoçar. Vou abrir o outro aqui. Acho que hoje vai dar tempo de ver tudo, hein? Hoje estamos organizadinhos. O último é. Acho que o último é aquele que eu tenho a pontuação mais baixa. Ué. Ah, eu pulei! Aqui o que eu tenho pontuação mais baixa, ó. Eu pulei ele. Tadinho, eu ignorei ele. Deixa eu voltar. Eita! Errei a cena. Ó, esse aqui eu tenho esse aqui que ela falou pra mim que eu tava quase. Que eu quase não era autista nesse aqui. E eu era uma pessoa assim que, como eu não sabia que eu tinha autismo, né? Eu ia nos eventos, no happy hour, nos rolês, eu queria participar das coisas, eu queria socializar, eu queria me turmar, mas aí eu não conseguia. Eu era, daí, né, as outras questões ali que a gente leu não eram assertivas, daí eu me frustrava. Aí era uma bola de neve, ansiedade, depressão, blá blá blá. Agora eu entendo por quê. Ah, aí, o que que eu fiz com essa informação? O que que eu fiz com esse laudo aqui, ó, especificamente? Eu entendo a minha motivação social de comunicação e eu uso isso de forma digital, que é uma coisa que me gera menos necessidade de regulação. Então, se eu não estou fazendo live e eu tenho tempo, eu estou assistindo a live de alguém, conversando com alguém de forma digital, que para mim é mais tranquilo e saudável. Ó, essa escala refere-se a um grau em que as pessoas geralmente são motivadas a se engajar em comportamento sócio-interpessoal. Caramba! Elementos de ansiedade social, inibição e orientação empática estão incluídos entre esses itens. Então, eu não tenho ansiedade social, eu tenho sensibilidade sensorial. Então, quando eu estou interagindo com pessoas, eu tenho um limite de interação, mas não é por ansiedade social. É porque eu estou conversando com a pessoa, eu estou analisando ela, eu estou sentindo o ambiente, a temperatura, a textura, muita gente falando ao mesmo tempo, ruído, barulho, então tudo isso me gera uma sobrecarga sensorial. Mas eu acho que se eu tivesse ansiedade social,
esse número seria um pouquinho mais alto. É 62, ó. Nossa, tá no limite. O 60 seria um limite típico, né? Então é por isso que eu sou uma autista comunicativa. Acho que Deus me fez assim. Eu tô aqui conversando com vocês, né? O que não é fácil para mim, mas tudo bem. Ser comunicativa e não saber se comunicar são coisas difíceis. Mas estamos aí, né? Estamos se tratando. E esse aqui é o último que falta, ó. Ai, que susto, eu li 93. Isso eu queria entender. Como é que a pontuação bruta de 1 deu 17 e essa deu 93? E a média, o valor da norma deu 71? Essa aqui é o quê? A capacidade de reconhecer e interpretar sinais sociais, quanto a capacidade de motivação para o contato interpessoal social expressivo. Ela avalia a reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social e capacidade de desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Tenho dificuldade. Sim, o pior é que eu tive um azar na minha vida, que assim, por questões financeiras da minha família, a gente mudou de escola. Eu mudei de escola 5 vezes. Então, eu já tinha dificuldade com isso aqui. Aí eu mudei de escola 5 vezes. O que que eu aprendi? Que é fácil fazer amigos. Mas eu não tenho a capacidade de mantê-los. Por quê? Porque eu demorei muito para desenvolver empatia, eu reconheço isso. Eu, quando era criança, eu era muito objetiva, muito direta. Eu ainda sou objetiva e direta, mas hoje eu entendo a empatia. Hoje eu tenho empatia, né? Eu tenho empatia com as pessoas, eu entendo que as pessoas pensam diferente de mim, eu entendo várias coisas e eu tenho outras regras também que me ajudam a lidar com isso. Quando era criança, não tinha. Quando era criança, eu lembro, uma vez tinha uma menina lá em casa e eu tinha uma Barbie, eu tinha poucas Barbies, mas tinha uma que eu gostava e ela queria brincar com aquela. E eu disse: "Não, eu vou brincar com essa". E dela disse: "Se tu não me emprestar, eu vou embora". E eu disse: "Pode ir embora?". Então eu não tinha o menor jeito de manter a amizade. E ela foi embora e eu não lembro de sofrer, nem de sentir a falta dela. Então, tipo assim, não é pessoal com você, tá, amiga? Se você ver esse vídeo um dia, se você reconhecer essa cena, não foi pessoal. Mas eu não lembro de sentir falta, porque eu brincava sozinha, eu gostava de criar minhas brincadeiras, meu universo, e eu não ter nenhuma interferência naquilo que eu queria fazer. Mas é claro que eu me sentia sozinha, eu queria, buscava atenção, socialização. Como eu tenho 3 irmãos, acho que isso já me nutriu naquela época, né? Mas eu demorei, eu acho que eu tinha, depois que eu trabalhei com autismo, que eu morei em outra cidade, daí quando eu voltei a morar com meus pais, né? Porque quando eu morei em outra cidade, eu me afastei de todas as relações que eu tinha, assim, não por mal, mas assim, era longe, né? Então foi natural a vida foi afastando. E daí quando eu voltei para minha cidade, que eu já tinha ficado um tempo afastada, acho que foi quase 5 anos, eu me dei conta que eu não nutria aquelas relações. E daí que eu aprendi sobre nutrir relações. Mas, primeiramente, eu aprendi de forma mecânica, uma regra. Ah, é teu amigo, tu tem que mandar mensagem, tu tem que manter contato, tu tem que convidar para fazer alguma coisa. Primeiro foi uma regra. Com o passar da vida, eu fui entendendo quem são as pessoas que eu quero manter perto, que me fazem bem, que me fazem rir, e quem são as pessoas que não, que eu estava mantendo só porque eu achava que tinha que manter. Mas isso foi uma coisa de amadurecimento, né? Não foi uma coisa natural como é para as pessoas típicas. Naturalmente, as pessoas típicas entendem isso, aprendem isso de uma forma muito mais fácil e elas excluem ou incluem pessoas de uma forma muito mais natural. Elas não têm dúvida do que elas estão fazendo. Eu, como autista, eu tinha dúvida. Ah, eu acho que eu tenho que convidar essa pessoa porque ela vai ficar chateada. Mas não era uma pessoa que eu gostava tanto assim de me relacionar. Era uma pessoa legal, sabe? Eu tinha muita dificuldade de interpretar assim o que era amigo e o que não é. Eu acho que eu ainda tenho, mas hoje eu tenho regras que me ajudam. Mas acho que ainda tenho dificuldade, sim. Então, esse teste é um pouco sobre isso, né?
Deixa eu ver o que mais eu salvei pra mostrar pra vocês. Olha, a gente tá no horário certinho hoje. Só falta análise. O resto eu já mostrei tudo. Eu salvei o print da análise aqui, de uma parte dela. O resto eu vou pegar lá no laudo, porque era muita coisa pra tirar print. E também eu não posso abrir o laudo todo, eu tenho que selecionar as partes pra não expor, né? Mas eu achei interessante essa aqui. Aqui ela colocou que eu realizo acompanhamento de saúde mental com psicoterapia desde 2017. Aí teve algumas interrupções, troca de profissionais. Nunca fiz acompanhamento psiquiátrico até eu passar pela neuro, né? Depois da neuro eu fiz. Uso de medicação eu fiz depois da neuro também. O uso de medicação de ansiedade, para mim, eu tinha muito preconceito e para mim me faz muito bem. Eu consegui ter uma rotina saudável, com menos hiperfoco, com menos necessidade de regulação, quando eu tomei o remédio de ansiedade. É uma coisa muito louca de explicar, mas eu só sei que funciona, né? Com o acompanhamento do psiquiatra, óbvio, funciona. No meu caso, principalmente, porque o remédio de ansiedade, ele silenciou uma vozinha que eu tenho aqui dentro, ele silenciou a minha necessidade de estar consumindo coisas digitais. Por exemplo, às vezes eu saio da live, eu tô fazendo outras coisas em casa, eu tô assistindo vídeo no YouTube do comediante, aquele que eu tô hiperfoco no momento. E por que que eu tenho que ficar escutando uma voz ou escutando uma música, sabe? E quando eu tomei o remédio de ansiedade, essa necessidade se reduziu. Ou seja, a minha sobrecarga sensorial estava mais leve, porque a minha necessidade de regulação estava diminuindo. Então, aquele ciclo, né, do cachorro em volta do rabo, diminuiu muito quando eu tomei remédio de ansiedade. Eu vou falar com a psiquiatra de novo agora que eu consegui aquele benefício do convênio, para ver se daqui a pouco não está na hora de eu tomar de novo, né, para me ajudar. E antes, ó, eu relatava queixas de ansiedade com pensamentos intrusivos, que eu comentei antes, né? Quando eu estava dirigindo, eu pensava em tragédia. Quando meu marido saía de casa, eu pensava em tragédia. Não é assim, já pensou se acontece tal coisa? Não, eu pensava, já pensou se acontece tal coisa? E eu ficava bolando planos para lidar com aquela coisa. Em questão de segundos, eu ficava assim, ó, criando rotas, planos, e aquilo me gerava um desconforto. E teve um dia que eu me assustei, que eu tava dirigindo. Isso é quando eu tava grávida. Eu tava dirigindo e eu comecei a pensar, já pensou se acontece tal coisa? E chegou um ponto que eu tava com a mão na barriga, me protegendo, como se eu tivesse sofrendo um acidente de carro. E eu tava tendo um pensamento intrusivo. E daí eu entendi o quanto isso nos prejudica, porque a gente acaba prestando menos atenção no que a gente tá fazendo e se defendendo de uma coisa que não tá acontecendo. Isso, o remédio da ansiedade me ajudou bastante também. Isso parou, nossa, quase que mágico. Ó, pensamentos intrusivos e catastróficos. Que horror, eu tinha mesmo. Hoje eu não tenho esses pensamentos tão fortes, eu tenho muito mais fraquinhos. A Grazi relata que sempre se sentiu diferente em ciclos de convivência social, com dificuldade de se sentir pertencente e no estabelecimento de vínculos em suas relações. Oi! Eu não sei o teu nome, Transbrasil. Como é que eu vou te chamar? Transbrasil? Eu desconfio que você é aquele senhor que joga aquele jogo de simulação, né? Das estradas e o da farmácia. O farm, aquele da fazenda. Mas eu não tenho certeza, eu não lembro o teu nome. Se você quiser compartilhar, se não quiser, tudo bem também. Mas então era essa a minha análise na época, né? E eu ainda me sinto diferente em ciclos de convivência social. Eu apenas agora sei lidar melhor. Se sentir pertencente. Hoje eu não tenho tanto esse sentimento, porque como eu tenho o laudo, eu entendo como eu sou, eu não busco pertencer a lugares que eu não caibo. Então hoje eu não tenho tanto esse sentimento. E o estabelecimento de vínculos em relações. Então, agora eu não sinto mais essa dor que eu sentia, sabe? Porque agora as minhas relações estão mais filtradas. Então eu não tento estabelecer relações com quem não combina comigo. E quem combina naturalmente rola. Durante as sessões, manteve uma postura colaborativa, realizando as atividades propostas e respondendo as perguntas de forma direta e objetiva.
Lembra que eu falei que eu era muito direta? Ela até colocou aqui, eu achei engraçado. Ela colocou aqui, registrado, que eu sou uma pessoa muito direta e objetiva. Rinite do caramba. Eu sou tão direta e objetiva que na escola a professora pedia, tem que responder com resposta completa. Vocês lembram disso? Eu odiava. Porque pra mim as respostas eram muito objetivas. Por que eu tinha que encher toda uma linguiça? A gente fala aqui, encher linguiça. Por que tem que fazer uma resposta enorme por uma coisa que objetivamente se responde de tal forma, né? Mas claro, a professora tinha um objetivo. Eu que tinha essa dificuldade. Ai, ai. Deixa eu ver. Eu acho que tinha mais uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Pra gente fechar nosso primeiro bloco. E daí a gente pode ir pro nosso bloco de descontração e joguinhos. Ah, Agora a gente pode ir pro laudo, né? Eu só não botei ele todo ali, porque eu vou ter que ficar selecionando o que eu posso mostrar ou não, né? Olha, o meu QI. QI 114 é bom? Agora que eu vi. O laudo, gente, ele é tão longo. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. O meu tem 6 páginas. E o laudo, quando tu lê um laudo, ele tá falando de ti. Então, às vezes, tu lê um pedaço, aí tu precisa respirar, pensar sobre aquilo. De verdades doem. Então, às vezes, tu precisa de um tempo para lidar com aquela informação. Então, eu não lembro tudo. Hoje de manhã eu li e eu não tinha prestado atenção nesse QI. E agora eu fui ver um número aqui e eu não lembro da outra vez eu ter lido também. E tem coisas que tu lembra, tem coisas que tu não lembra, porque é bastante informação sobre ti mesmo, né? Se eu ler o laudo de alguém, é mais leve, porque não vai pegar no pessoal, né? Esse aqui pega no pessoal. Deixa eu ver o que é o QI. Fiquei curiosa. Olha, o QI. O QI 100 é o ponto médio da população. Entre 90 e 109 é considerado médio típico. De 110 a 119 é acima da média e de 120 para cima já está entre superioridade. Olha, o meu QI é acima da média. Não sabia disso. Não tinha prestado atenção. Mas é engraçado, ele falou entre 90 e 109 é médio barra típico. O meu chat sabe que eu sou autista, né? Então talvez por isso, mas eu acho curioso ele usar essa nomenclatura assim. Tá. Aí aqui no laudo, aquela parte de análise que eu já li para vocês, né? Aí ela faz a avaliação cognitiva. Aqui acho que eu consigo dar um zoom. Consigo mostrar. Ah, englobou investigação de aspectos de inteligência geral, raciocínio lógico, verbal e não verbal, atenção concentrada, memória operacional e velocidade de processamento. Então, isso aqui foi o que ela avaliou. Resultados quantitativos são apresentados na tabela, né? Aquela que a gente viu. Os resultados de inteligência indicam adequada capacidade de solucionar problemas, relacionar ideias e adquirir novos conhecimentos, ou seja, capacidade de inteligência dentro da média se comparada às pessoas de amostra normativa. Desempenhos. É muita coisa, né? Não dá para ler tudo. Então, avaliação ali do raciocínio lógico, verbal, compreensão e expressão, né? Desempenho acima do esperado. Facilidade e capacidade em compreender e solucionar problemas de ordem verbal. Então, eu tenho capacidade de atividades que envolvem noções de espaço, raciocínio lógico. E é legal que isso aqui não é um texto padrão para todo mundo, né? Ela fez uma avaliação minha, né? É legal tu ver essa avaliação tua. Eu vou ler depois com calma de novo, fazia tempo que eu não lia.
Ó, gerenciamento de múltiplas informações simultâneas. Desempenho dentro do esperado. Tem que cuidar para não expor meus dados. Desempenho dentro do esperado, sem dificuldades na habilidade de memória. Mentira, depois que eu tive filho, eu fiquei com problema de memória. Mas é isso, né, gente? Aqui a gente já viu a escala. Dela dá o detalhe de cada um. Mas a gente já falou bastante do meu laudo, né? Eu não separei partes aqui porque ele é muito longo. Aqui ela fala, foi realizada a avaliação, diagnóstico, não sei o quê, padrões restritos. Daí ela fala, Graziela relata maior desconforto em situações e preferência por momentos sozinha ou com pessoas próximas. Histórico de dificuldade nos vínculos de amizade, com um número limitado de amigos e dificuldade de se encaixar em grupos. Até hoje eu tenho dificuldade de grupo. Eu me dou muito bem. Se é uma pessoa assim que eu não tenho intimidade, mas tá só eu e essa pessoa, eu consigo. É como se fosse. Não é tipo se moldar, sabe? Mas tipo me equilibrar e interagir com aquela pessoa. Agora, se é um grupo que tem mais pessoas, eu não consigo. Porque é muita coisa, assim, eu não consigo administrar, né? Na minha cabeça é como se fosse administrar. Ó, busca ativa por relações sociais, mais tempo de interação limitado, pouca bateria social, necessidade de apoio para compreensão, né? Que são os meus universitários. Que eu já comentei para vocês, né? Graziela mantém amizade e proximidade com quem se sente compreendida e respeitada em suas necessidades. Normalmente com pessoas com padrão de interação similar ao dela. Eu já falei isso para meus amigos. Mas a maioria das pessoas que eu me dou bem tem uma suspeita bem grande de ser autista. É afinidade, né? É afinidade, não tem outra explicação. Mas é isso, né, gente? É, o resto tudo eu já comentei com vocês, ó. Aprendeu muitos comportamentos sociais esperados, tem facilidade com roteiros pré-definidos. Quer ver tu me deixar desconfortável? Eu queria fazer o curso de improvisação por causa disso. Me coloca num lugar que eu não me preparei para estar lá, com pessoas me avaliando, que eu não sei o que elas estão avaliando. Meu Deus do céu, eu vou surtar. Eu travo totalmente. Eu preciso de. Claro, se é uma situação que eu já vivi alguma vez na minha vida, eu vou conseguir. Mas se é uma coisa que eu nunca passei antes, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, assim, situações da minha vida onde eu precisava me impor e me defender, a primeira vez que aconteceu comigo, eu nunca consegui. Depois que aconteceu, eu fiquei pensando, caramba, eu podia ter feito tal e tal coisa. E daí, depois disso, eu conseguia me impor e me defender. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. É. Ela tá comentando aqui as coisas que eu já comentei com vocês, eu já dei um resuminho de tudo. Então é isso, nosso primeiro bloco, que é sobre autismo. A gente falou bastante de laudo, agora eu consegui terminar, né? A parte 2 do vídeo oficial encerra. Conseguimos ver todo o laudo. Deixa eu ver se o Will tá online. Eu vou fazer um intervalinho, gente, pra ir no banheiro, né? Arranjar uma coisa pra comer, que eu não me organizei, eu tenho que pensar em algo rápido ali. E, e eu já volto, tá? A gente joga um pouquinho pra descontrair. A gente podia começar com contexto, né? Eu gosto dessas rotinas. Contexto é legal.